Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez para todos, amém? Espero que estejam bem com vocês. Hoje estamos aqui para mais uma palavra bíblica, mais uma reflexão da palavra do Senhor. Hoje estaremos falando sobre o voto de Jefté, o polêmico voto de Jefté. Afinal de contas, Jefté sacrificou a sua filha ou não? Esse é o dilema da nossa reflexão bíblica hoje, que se encontra no capítulo de número 11 de Juízes, versículo de número 30, que diz assim: E fez Jefté um voto ao Senhor, e disse: Se totalmente der os filhos de Amon na minha mão, quem que, saindo da porta de minha casa, me enviar ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e os oferecerei em holocausto. Amém? Meus irmãos, como um pano de fundo, antes de nós entrarmos nessa questão do voto de Jefté, sabemos que Jefté foi um dos juízes, de Israel, depois da morte de Josué, ali o sucessor de Moisés. A Bíblia fala de uma sucessão de juízes. E o interessante é que cada juiz que morria, a Bíblia vai dizer, e voltou a pecar Israel contra o Senhor Deus deles. Então várias vezes vemos essa passagem, de todas as vezes que o juiz estava ali, corria tudo bem com o povo de Israel, Deus dava vitória, mas logo após a morte do juiz, Deus entregava na mão dos seus inimigos. Então um deles foi Jefté, no capítulo 11. A Bíblia diz que Jefté, o gileadita, era um varão valoroso, um varão guerreiro, um homem varão valoroso, porém filho de uma prostituta. Aí a Bíblia vai dizer que ele teve outros irmãos, porque a mãe dele era uma prostituta, por parte de mãe. Aí a Bíblia diz que vai dizer que esses irmãos chegam diante de Jefté e vai dizer: olha, Jefté, vai embora, porque você é filho de outra mulher e não queremos habitar com você. E Jefté vai embora, é expulso da própria casa, do próprio lar. E ele vai para uma terra chamada Nob. E vai habitar ali em Nob e começa a ter algumas amizades com pessoas levianas, com pessoas que não serviam a Deus. Se fosse nos dias de hoje, pessoas que levaram ele para a bagaceira, para a prostituição, para as drogas, para o vício. A realidade é que eram homens levianos que levaram Jefté não para o caminho do bem, mas para o caminho do mal. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu um aperto em Israel. E adivinha quem eles querem buscar? Justamente Jefté. Por ser esse varão valoroso, um guerreiro, um homem de coragem. Vão em busca de Jefté para a glória do Senhor Jesus Cristo. É assim na nossa vida, Quantas vezes somos desprezados. Às vezes, quando as pessoas não precisam da gente, somos desprezados e tal. Mas quando o aperto chega, as pessoas se lembram que éramos valorosos, valentes e correm atrás das pessoas. Assim foi com Jefté, foram atrás deles. Jefté diz: olha, Jefté, os inimigos se levantaram contra a gente, lá os filhos de Amon, e a gente quer que você guerreie por nós. Vocês não me expulsaram de lá? E agora querem que eu guerreie por vocês? Não, eu só vou com uma condição. Se for para ser o chefe de vocês, eles, tudo bem, pode vir, venha para nos dar vitória. E a Bíblia diz que Jefté vai ali com os anciãos, e quando chega ali diante dos filhos de Amon, ele vai dialogar com os filhos de Amon. Por que vocês estão subindo contra Israel? Ele tenta logo um diálogo, ele não vai logo diretamente para a batalha, não, ele vai dialogar. Isso não é porque Israel, quando vinha subir do Egito, destruiu as nossas terras e tal. E Jefté, não foi exatamente isso que aconteceu, não. E aí Jefté mostra ser um exímio, entendedor das escrituras sagradas, que vai começar a falar da história de Israel, como foi que aconteceu de verdade, se Deus deu aquelas terras para eles não iam tomar não, então Israel tomou porque Deus deu, e vai mostrar as escrituras. E a Bíblia diz, no versículo 28, que os filhos de Amon, eles não dão ouvidos a Jefté, eles não querem saber, eles querem guerra, eles não querem paz com Jefté. Apesar do diálogo que Jefté procurou obter com eles, eles não quiseram. E eles entram em conflito ali, e Jefté vai fazer esse voto ao Senhor. Jefté fez esse voto ao Senhor,
dizendo que se Deus desse os amonitas na mão dele, ele iria entregar aquilo que saísse ao encontro dele na volta da batalha. E ele vai para a batalha e Deus dá vitória, ali perseguindo os inimigos durante 20 cidades ali, perseguindo, Deus dando vitória. Mas o interessante é que no versículo de número 34, quando Jefté volta da batalha, quem sai ao encontro dele? A filha de Jefté. Não só a filha de Jefté, mas a única filha de Jefté. E Jefté se entristece, e ele vai dizer que essa moça vai sair com adufes, com danças, com alegria pela vitória do pai, pelo pai, Deus ser na vida do pai. E Jefté dizer: minha filha, eu pronunciei uma palavra contra o Senhor, um voto, e não vou voltar atrás. Mas o que foi, pai? Eu disse a Deus que aquilo que saísse à porta eu iria sacrificar ao Senhor. Aí disse: pois é, pai, então que se cumpra a tua palavra. Deixa eu ir para o deserto, chorar a minha virgindade. E foi pelos montes, chorou dois meses ali, com as suas amigas, a sua virgindade, e ela volta, e a Bíblia diz que Jefté cumpriu nela o seu voto. Já começa aqui, primeiramente, Jefté, a Bíblia não vai dizer que Jefté matou a filha dele, que sacrificou a filha dele, mas cumpriu nela o seu voto. Vamos nos aprofundar um pouco aqui, tá certo? E ela não conheceu o homem, e daí que vem o costume de Israel de de ano em ano, as mulheres irem celebrar, em outras traduções de lamentar, a filha de Jefté, o gileadita. Então a questão é, depois desse pano de fundo para nós compreendermos acerca do voto de Jefté, em primeiro lugar, a gente vemos aqui no versículo de número 31, que quem que saindo à porta, em outras traduções diz aquele que saindo à porta da minha casa via o meu encontro, voltando eu em paz, isso será do Senhor e, preste atenção nesse aí, oferecerei em holocausto. Em primeiro lugar, quem? Warren Wiersbe fala uma coisa bem interessante. Ele diz que esse quem indica que Jefté poderia esperava encontrar uma pessoa, mas que essa pessoa fosse filho de algum vizinho, tá certo? Não fosse sua própria filha. Então, quando ele diz quem eu encontrar, ao meu encontro, quando eu venha da guerra, isso significa que quem eu encontrar dos filhos dos meus vizinhos, ou um estrangeiro. Então ele esperava encontrar um filho do vizinho, um estrangeiro, tá certo, pessoal? E não a própria filha dele. Mas o dilema então quer dizer que se ele encontrasse um filho do vizinho, ele tinha direito de matar? Não. Se ele encontrasse um estrangeiro, ele tinha direito de matar? Não. Mas a realidade, o que significa esse quem? Para quem estuda as linguagens do hebraico, numa linguagem mais original, o significado. Outra coisa interessante, é que Deus abominava o sacrifício, de pessoas humanas. Lá em Levítico 18, 21, olha o que a Bíblia diz, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do Senhor. Eu sou o Senhor. Então era uma abominação, sacrifício de pessoas humanas. Por isso que Deus não permitiu o sacrifício de Isaac, de Abraão sacrificar Isaac. Ali foi só para testar mesmo a fé de Abraão ali com relação ao seu filho Isaac. A gente vê isso aqui, se você quiser ler Deuteronômio 12, versículo 31, também vai estar dizendo aí que Deus abominava o sacrifício de pessoas humanas. Em terceiro lugar, pessoal, a gente vai ver lá no capítulo 14 do primeiro livro de Samuel, que Saul, rei Saul, o primeiro rei de Israel, tinha feito um voto ao Senhor que o povo não comesse enquanto Deus não desse vitória a ele. O povo estava faminto, com fome,
E aí chegaram numa terra que tinha muito mel. Aí quem prova do mel? O próprio filho de Saul. Só que ele tinha feito um voto que aquele que comesse ia ser morto durante aquele dia todo de guerra, enquanto estivesse batalhando. Saul vai, pega na vara, come do mel e clareia os olhos dele. Disse: olha, eu comi aqui, clareou meus olhos. Meu pai tá com essas coisas dele aí. Quando Saul volta, vai orar ao Senhor, Deus não responde a Saul. E Saul vê que tem alguma coisa de errado, né, e diz: olha, Israel pecou contra Deus e vamos ver quem foi que pecou aqui. Pega ele, Saul para um lado, o povo de Israel para outro. A sorte cai entre ele e o filho dele, Jonatas, né? E depois, quando lança a sorte cai sobre Jonatas e ele ia matar o filho. Mas o povo não deixa matar o filho. Não, você não vai matar o seu filho, não, porque Deus nos deu vitória através de Jonatas. E o povo não deixa, pessoal, ele matar o filho, certo? Porque Deus abominava aquilo, ele já estava todo desobediente na presença de Deus e não permitiram que aquilo acontecesse, tá certo? Então, isso aí é muito, muito interessante. Outro fato interessante, que para fazer um sacrifício da filha dele, ele iria ter que viajar, né, até Siló para completar o seu voto. E só quem podia fazer o holocausto era os sacerdotes, né? E então, durante essa viagem, com certeza, né, ia ter pessoas conselheiras, né, que não ia deixar ele fazer essa loucura de matar a própria filha. Até mais, porque lá em Levítico 27, se você for ler, não dá pra gente ler aqui, mas leia Levítico 27, do 1 ao 8. Né? O que é que fala lá, irmão Júlio? Ele vai falar lá que por meio de qualquer um dos sacerdotes, né, poderia redimir a sua filha de volta, mediante o pagamento de um valor apropriado em dinheiro, né? Então a Bíblia em nenhum momento diz que Jefté matou a filha dele, não, né? A Bíblia diz que ela chorou a sua virgindade, né? A Bíblia diz que ele cumpriu nela o seu voto, mas não vai dizer que matou ela. Até mais que se ele fez essa viagem para Siló para sacrificar a sua filha, não, Jefté, basta você dar uma continha em dinheiro aqui pela filha, que Deus aceitará, né? Não precisava matar ali, então aniquilava-se aquele voto ali, tá certo? Então é muito interessante isso. Agora, solução. Quando a gente lê aqui em o versículo que nós lemos assim: aquele, ou seja, quem, que eu já expliquei o que é que significa quem, né, que poderia ser um dos filhos do vizinho, um estrangeiro que ele esperava ali, né, e não a sua própria filha. Aquele que sair da porta de minha casa, que vier ao meu encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. E o oferecerei em holocausto. Gente, esse I aí, esse conectivo E, olha só que coisa interessante. Esse conectivo E, no hebraico, ele é a letra Vav, certo? No hebraico, ele é um exemplo do Vav, né? E o que significa o Vav? O Vav, se usarmos essa abordagem, então o voto tem duas partes, né? Significa: aquilo que fosse ao encontro dele seria consagrado ao Senhor, se fosse uma pessoa. Tá vendo? Por isso que a Bíblia vai dizer que a filha dele vai chorar a sua virgindade, ou seja, ela não ia poder mais casar, né? Aí vemos aqui: ou sacrificado, é só esse aí para você ver a importância de uma letra, né, lá no hebraico. Então esse se fosse ao encontro dele uma pessoa, seria consagrada, mas ou sacrificado se fosse um animal. Então quando ele diz assim, quando ele vai dizer e isso será do Senhor e oferecerei em holocausto, é porque na nossa língua portuguesa não é que nem o hebraico, né, que nem a língua original da Bíblia. Então é só esse aí, que é o Vav hebraico, vai significar: se fosse pessoa, era santificado ao Senhor. Já se fosse um animal, aí sim,
era consagrado. Então a Bíblia não vai dizer que veio um animal, não, veio realmente uma pessoa. Então ia ser consagrado ao Senhor. E vemos isso no profeta Samuel, 1 Samuel, o filho de Ana. E se você quiser ler Êxodo 38, 38, versículo 8, você lê também com relação a essa consagração, ao sacerdócio. Então, por que então, irmão Júlio, que ela vai chorar pelos montes? Sabe por quê? Porque toda filha, desejava ter uma família, desejava dar netos ao pai, possivelmente o avô, para dar continuidade à herança da família. Então agora ela vai viver uma vida de santidade, uma vida que não podia ter filho, o pai dela não ia poder construir uma família, o pai dela, Jefté, não ia ser um avô. Então ela foi chorar a sua virgindade. Por que a Bíblia faz questão de dizer isso? Que ela foi chorar a sua virgindade, um sacrifício vivo, santo, puro, que agrada ao Senhor. Então, o que vemos aqui é que em momento algum o texto diz que Jefté matou a sua filha. Também não encontramos ninguém planteando a morte da filha. Mas aí a questão irmão Júlio, para nós encerrarmos, aqui no versículo de número 40, a Bíblia diz assim: que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Esse lamentar, pessoal, aqui está só na nossa Bíblia, que é em português, tá certo? Mas em outras traduções mais originais, a Bíblia vai falar que elas iam celebrar, tá certo? E é incompreensível, é compreensível que comemorasse a dedicação e obediência da filha de Jefté ao ajudar o seu pai a cumprir o seu voto. Ela teve que viver ali talvez uma vida de sacrifício, de obediência para ajudar o pai dela com o voto dele. Então por isso que ela vai chorar sua virgindade, não vai casar. A realidade é que existem muitos comentários aí bíblicos que diz que realmente ele matou, mas a Bíblia não fala. A Bíblia diz que ele cumpriu nela o seu voto. Mas por que ela foi chorar a sua virgindade? Então, existem os originais, que eu falei que para você com esse conectivo E aí é muito importante. Caso fosse um animal, sim, era sacrificado, mas se fosse um ser humano, ia ser consagrado. E logo após a Bíblia dizer que ela foi chorar a sua virgindade. Então é muito interessante isso aí, tá certo? Estudei bastante para explicar isso para você. Espero que seja de algum valor, tá certo? Para o conhecimento da vida de vocês. Muitas pessoas geralmente pregam sobre Jefté e evitam de pregar sobre o voto de Jefté, porque não é fácil, é um pouco complicado se estudar, existem muitos debates teológicos acerca disso, mas achei muito boa essa interpretação de Warren Wiersbe, tá certo? Apesar de os comentários dizer que realmente ele matou, mas a Bíblia também não fala que ele matou, tá certo, pessoal? Então, se você gostou aí, se inscreve no canal, tá certo? Dá um like aí, deixa algum comentário. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado a cada dia, cada hora, cada instante nas nossas vidas, tá certo? Que nós possamos estudar, interpretar as Escrituras e o nome do Senhor ser glorificado. Deus te abençoe, que a cada dia você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, você e sua família, para a glória do Senhor. Fica na paz de Cristo. Amém.